Iremos apresentar o trabalho de hipersensibilidade tardia. O grupo é formado por Débora Guedes, Felipe Brandão, Rafaela Silva, Ruth Rodrigues e Thaís Souza. Bom, irei explicar um pouco sobre a definição de alergia e hipersensibilidade. Resposta imunológica excessiva e inapropriada do organismo à substância inócua, alergênio. Vou explicar um pouco mais. Quando o indivíduo é exposto previamente a um determinado antígeno e desenvolve uma resposta imune, ele é considerado sensibilizado. Em algumas situações, essa resposta excessiva resulta em uma reação prejudicial ou patológica chamada de reação hipersensibilidade. Bom, agora irei falar sobre a reação de hipersensibilidade. Requer um contato prévio do indivíduo com o alergênio, assim como eu expliquei no slide anterior, que acontece a sensibilização, que seria uma resposta. A resposta imunológica mediada por célula T, eu vou explicar um pouco sobre o mecanismo. A imunidade mediada por célula consiste na ativação de macrófagos por meio de linfócitos T auxiliares para eliminar micro-organismos fagocitados. Pode também se referir à ativação de linfócitos T citotóxicos para eliminar as células infectadas, em conjunto com os reservatórios da infecção. É um mecanismo eficiente para eliminar-se organismos intracelulares, os antígenos. A ligação dos linfócitos ou macrófagos é chamada de sinapse imunológica, enquanto as células mediadoras dessa resposta imune são genericamente chamadas de células imunocompetentes, e a outra causa inflamações sistêmicas ou local. Boa noite, pessoal. Meu nome é Débora Guedes. Bom, a resposta tardia é o tempo que leva para aparecer a lesão depois da inoculação do antígeno, né? Esses sintomas, eles levam de 24 a 72 horas para aparecerem. Eles são decorrentes da liberação de leucotrienos, quimiocinas, citocinas e enzimas pelos mastócitos. Esses leucotrienos são extremamente potentes na constrição da musculatura lisa. Além disso, eles participam do processo da inflamação, aumentando a permeabilidade vascular no local, né? E, portanto, demaciando a zona afetada, como a gente pode ver aí na foto, né? E, além disso, há um aumento na produção de muco e acontece uma remodelagem tecidual. Isso pode acontecer de várias outras maneiras, essas alergias. Nessa foto aqui, a gente vê a região bem avermelhada, bem edemaciada. Com a pele, a gente vê que a pele do animal tá bem fininha, né? Bem avermelhada mesmo. E essa hipersensibilidade, elas são os principais responsáveis pelas doenças respiratórias alérgicas, como por exemplo a asma. A hipersensibilidade do tipo 4 é uma resposta imune mediada por células T efetoras específica a antígenos exógenos inóculos, em especial os linfócitos TCD4 e TCD8, ou TCD8, né? A resposta celular induz as lesões nos locais onde o antígeno penetra, como mostra aqui nesse esqueminha, né? Primeiro o antígeno é injetado no tecido subcutâneo e começa a ser processado pelas células presentes no antígeno local, né? Aí, uma célula efetora TH1 reconhece esse antígeno e começa a liberar citocinas que atuam no endotélio. E essas toxinas fazem um recrutamento de fagócitos e plasma no local afetado, onde começa a causar a lesão, começa a inchar esse local e onde ocorre a lesão que a gente consegue ver, se torna visível. Olá, eu sou Ruth Rodrigues, vou dar continuidade do trabalho. Como ficou falado das alergias, né? A hipersensibilidade, ela pode ser uma dermatite de contato, quando o animal ele tem uma certa rejeição sobre um determinado
determinado contato, né? Por exemplo, uma coleira, um metal, até no próprio local onde ele está deitado ele pode ter uma rejeição, né? No piso. E então o animal fica todo empolado, né? Conforme nós estamos vendo aqui na foto, cheio de pintinhas vermelhas, com muita coceira. Isso é uma hipersensibilidade, que são várias lesões, né, na pele. Também nós temos aqui uma picada de inseto, ela é também considerada, pode ocorrer uma hipersensibilidade tardia, que aqui no caso o animal foi picado, né, por uma abelha e está com a boca muito inchada, né? É uma resposta do sistema imune para aquele antígeno. Sobre as doenças infecciosas, algumas doenças também são consideradas com hipersensibilidade do tipo tardio, principalmente porque, devido a elas serem doenças crônicas, elas estão ali presentes no organismo por muito tempo. Então, o organismo entende que precisa ter uma reação mais brusca, né? Mais intensa, na realidade, em relação àquele antígeno. Então, ele começa a ter uma hipersensibilidade sobre aquele tipo de doença. Aqui no caso foi um exemplo, uma foto de um teste de tuberculose bovina, que é inoculado a tuberculina no animal, e observado se houve ou não uma reação naquele local onde foi inoculado o antígeno, né? E se houver uma reação inflamatória, após 72 horas é identificado se o resultado é positivo ou negativo em relação a essa doença, né? O mecanismo de lesão induzidos por células T. Então, o gatilho inicial é mediado pelos linfócitos T. Diferente da hipersensibilidade 1, 2 e 3, que são mediados por anticorpos, no caso da hipersensibilidade do tipo 4, elas são mediadas por linfócitos, células, né? São células. E na hipersensibilidade do tipo tardio, nós temos a ação tanto dos linfócitos TH1, que são CD4+, quanto dos linfócitos T CD8+, que são os citotóxicos. Esses citotóxicos vão responder para as células que estão externalizando, ou seja, estão mostrando um antígeno próprio a outro ou um antígeno viral, no caso, via MHC1. Mas no caso aqui dos linfócitos via auxiliares TH1, que é no caso CD4, né? Eles vão reconhecer o antígeno próprio que está sendo apresentado por células apresentadoras de antígenos via MHC de classe 2. Então, o linfócito reconhece o antígeno e começa a liberar uma série de citocinas. Nós temos algumas, como por exemplo, o TNF-alfa e o interferon gama. Essas citocinas vão ser excretadas tanto por esses linfócitos TCD4 quanto por os linfócitos TCD8. E essas citocinas vão estimular as células pró-inflamatórias, que são os macrófagos, os neutrófilos. Esses macrófagos e neutrófilos, eles vão estimular, que são estimulados pelas citocinas no local onde eles foram produzidos ou liberados, nós vamos ter uma lesão tecidual. Então, quando eles fazem essa estimulação, como ela é excessiva, haverá uma lesão, né, no tecido, né? Por isso que às vezes na pele, quando tem uma reação, e aí começa a lesionar a pele ali, né, com aqueles pigmentos, aquelas feridinhas, né? Nós vamos falar mais na frente sobre a tuberculose bovina, que no caso devido à hipersensibilidade também do tipo 4, há uma lesão tecidual, né, nos pulmões. E aí esse tipo de liberação é considerado tardia porque ele demora a ter essa comunicação, né, entre os linfócitos CD4+, né, entre a célula apresentadora de antígeno até apresentar para os linfócitos. Então, há uma demora da liberação de citocina, por isso que é considerado tardia, porque essa comunicação ela demora
algumas horas, né, até 24, até 72 horas para poder ocorrer. Oi, meu nome é Rafaela e eu vou falar um pouco sobre o nosso relato de caso. Um animal bovino de aproximadamente 72 meses de idade deu entrada numa clínica veterinária na zona da Mata Mineira, no município de Viçosa. O relato inicial do proprietário desse animal era que ele apresentava uma perda progressiva de peso, relutância ao exercício, andar cambaleante e uma tosse crônica. Durante a anamnese desse animal, o proprietário relatou que o início desses sintomas se dava há aproximadamente 8 meses, o que coincidia com um possível quadro de intoxicação medicamentosa por um produto que eles estavam utilizando como endectocida. Um endectocida é um antiparasitário, né, que pode ser usado aí tanto para os parasitas internos quanto externos. Só que esse endectocida que eles estavam utilizando era preparado artesanalmente na propriedade deles, a partir de pesticidas que eles usavam na agricultura. Ainda também, de acordo com o relato desse proprietário, foram utilizados diversos medicamentos no intuito de reverter esse quadro de intoxicação. Após esse episódio, o animal apresentou uma recuperação, né, retornou alimentar, porém o score corporal dele ainda estava baixo, ele não tinha conseguido alcançar o score corporal inicial dele e ele ainda perdeu mais condição corporal. No exame clínico, o animal apresentava uma dispneia bem severa, seguida de tosse improdutiva e constante, resistência ao exercício e dificuldade em se movimentar, associada à incoordenação motora dos membros pélvicos. As frequências cardíaca e respiratória estavam aumentadas e arrítmicas, e a temperatura dele apresentava-se levemente aumentada. Os movimentos ruminais estavam diminuídos, as mucosas normocoradas e o tempo de preenchimento capilar estava normal. A ausculta pulmonar, foi evidente vários sons anormais vindo de todos os pontos auscultáveis. Os linfonodos superficiais palpáveis estavam normais. Diante da suspeita clínica, o animal foi submetido ao teste de tuberculinização, o qual apresentou resultado reativo com reação inflamatória inespecífica no ponto de inoculação da tuberculina bovina, através da intradermorreação. O órgão de defesa sanitária animal do local foi notificado e esse animal acabou sendo eutanasiado e levado à necrópsia. No exame necroscópico foram observadas diversas lesões nesse animal. A imagem aí a gente pode ver a superfície de corte de linfonodos mediastínicos desse bovino, apresentando aí necrose caseosa. Meu nome é Thaís e eu vou dar continuidade ao caso clínico. No coração havia pericardite granulomatosa, estando o pericárdio espessado e com acúmulo de material de aspecto granulomatoso e calcificado, preenchendo o saco pericárdico em uma espessura de 5 a 7 centímetros. Havia também endocardite valvular atrioventricular esquerda mitral, na figura 2. O pulmão estava aumentado de volume e consistente com espessamento de pleura, superfície irregular, inúmeros nódulos de tamanhos variados. Havia áreas nodulares na superfície pulmonar com aderência das pleuras viscerais e parietais, além da presença de nódulos na superfície pleural da caixa torácica, nessa figura 3. Havia também granulomas na superfície hepática e renal. O quadro clínico apresentado pelo animal é compatível com os dados apresentados pela literatura e os achados de necropsia e histopatológicos confirmam o quadro de tuberculose. O fato de o animal ter sofrido um episódio de intoxicação pode ter favorecido a disseminação do bacilo, de forma que justifique a intensidade das lesões apresentadas pelo animal, uma vez que o quadro de intoxicação leva uma imunossupressão que favorece a patogenicidade do agente etiológico. Nessa lâmina de análise histológica, ela mostra o processo de inflamação granulomatoso, onde vemos células gigantes de Langerhans na região cortical do linfonodo mesentérico de bovino assintomático, proveniente de rebanho positivo para tuberculose.